Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, hoje é o terceiro domingo do Advento, terceiro domingo do Advento, chamado Gaudete. É o domingo da alegria. É permitido, mas não é obrigatório, a cor rosa, o rosáceo em realidade, que é para mostrar, porque o rosa seria o roxo desbotado, não? Nesse domingo e o quarto da Quaresma, como se aproxima, tanto no caso da Quaresma Páscoa, no caso do Advento Natal, a Igreja como que desbota o roxo, mostrando que a alegria por celebrar, no caso da Páscoa, a ressurreição, no caso do Natal, o nascimento de Nosso Senhor, então fica aquela mortificação desbotada por causa da alegria da festa que se aproxima. Tudo isso tem mais sentido na prática quando nós fazemos uma quaresma séria, quando é o caso da quaresma, e o advento com santos propósitos e nos esforçamos para, de fato, celebrar a vinda de Nosso Senhor. Então, a liturgia quer nos impelir a isso. Nosso domingo será, de fato, o roxo ficará desbotado pela... Vou traduzir para o apóstolo. Irmãos, alegrai-vos incessantemente no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A vossa modéstia seja conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Não vos inquieteis com nada, mas em todas as circunstâncias manifestai a Deus as vossas necessidades por meio de orações e súplicas unidas a Deus, que está acima de todo entendimento. Guarde os corações e os vossos espíritos em Jesus Cristo. Ontem, como era a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, falávamos da alegria. Porque é isso que Nossa Senhora veio trazendo, veio da idolatria e da ignorância. Justamente esse domingo, o apóstolo vai insistir na mesma. Alegrai-vos no Senhor incessantemente. Ele vai dizer, digo outra vez, repito, alegrai-vos. Por quê? Porque nós confundimos, no Advento, a cor roxa, a seriedade com a tristeza. Isso é uma coisa muito comum entre os homens. Se alguém está sério, por estarmos acostumados com a frivolidade de espírito, nós confundimos algo sério com algo triste. Quer nos exortar a importância, a seriedade com que devemos tratar as coisas de Deus, e é algo sério, porque a salvação é eterna de nossa alma, e toca nada mais que a majestade de Deus nosso Senhor, nosso Redentor, mas por outro lado, a seriedade das coisas divinas não tira a alegria do Espírito. A tristeza é uma paixão da alma, mas a alegria também é. E assim vai mostrar o que? O gozo de um bem presente. A alegria, justamente isso. Aí o apóstolo vai nos dar alguns conselhos para que a nossa alegria seja realmente católica. Porque existem alegrias da alma sem mortificação, que não domina suas paixões, por exemplo. A alegria ou a tristeza, como paixões da alma, serão boas ou ruins, dependendo como são usadas. Mas neste mundo que tudo consiste em alegria, é uma alegria malsana, porque não é dosada pela reta razão, não é moderada pelas virtudes e muito menos guiada por todos os homens. A primeira virtude, ele está falando da alegria, paixão da alma. Agora, para que tenhamos uma alegria, paixão da alma católica, ele vai citar a modéstia. Sabemos que a modéstia é a virtude que regula todo o nosso exterior. Nós falamos de modéstia, pensamos já em saia, em calça, em medidas de roupa. Isso é um aspecto da modéstia. Mas a modéstia, ela regula o nosso falar, o nosso sorrir também, o nosso sentar, andar, se ajoelhar, deitar,
todos os atos exteriores do homem. O comer, aí vem a urbanidade. Depois, em tudo isso, que é o eixo da modéstia, se chama caridade. Por que todo esse regular exterior? Para não ser ocasião de ruína para o próximo. Para não causar incômodos ao próximo. Então, tendo presente os incômodos, obviamente os incômodos que são racionais, não para o do próximo, porque nós não podemos alegrar o próximo em todas as coisas, isso é impossível. Então, a reta razão, ela vai colocar certas coisas para que o homem moderado, modesto, seja exteriormente agradável. E aí vamos ver por que a modéstia com alegria. Porque aquele que está se moderando para não ofender a fragilidade alheia, ele também está se robustecendo para ele não ser ruína para outros e nem vir a ser condenado. Então, o modesto de verdade, porque é verdade que hoje se insiste muito nessa virtude, e não é a insistência à virtude que estamos aqui a criticar, mas é o limitá-la a uma saia ou uma calça a medidas. Isso é absurdo, porque a modéstia não é só o vestir. Repito, são todos os atos externos do homem. Sua voz, seu falar, sentar, tudo. Todos os atos exteriores. Agora, o homem modesto, ele vai ser, com essa modéstia em todos os aspectos que ela deve alcançar, ele realmente vai ser alegre. Por quê? Porque a alma modesta, com a modéstia sobrenatural, ela enche a alma da realeza, da majestade de Deus. Por isso, a alma modesta, de fato, ela leva ao exterior a nobreza de ser servidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui não é questão de riqueza, de pobreza, de clero ou de leigo, não importa. Independente, desde um menino a um idoso, desde que seja católico e esteja baixo o domínio da reta razão, e essa reta razão prostrada diante da majestade divina, então todos os atos exteriores, eles vão ter essa majestade, sem fingimento, sem ostentação, porque aí são pecados contra esta virtude, mas com a naturalidade sobrenatural, ao mesmo tempo, das ações humanas. E isso vai ser agradável aos olhos das almas retas, e vai ser algo deplorável, desagradável aos olhos das almas que não são virtuosas. Mas aqui o importante é o que? A majestade de Deus que vai regular tudo. E quando é a majestade divina que regula todas as coisas, esta alegria é realmente no Senhor. Por isso o apóstolo vai dizer, em seguida, alegrai-vos no Senhor. Mas no Senhor nosso Deus possuído, ou seja, a graça na alma e a alma prostrada diante da verdade, que é nosso Senhor, a verdade por essência, o Verbo de Deus, e Ele ditando esta conduta no exterior do homem, o homem vai estar com Deus e alegrar-se em Deus, o bem possuído, nosso Senhor Jesus Cristo, e vai comunicar esta noção da modéstia, da virtude. Ele vai dizer assim, não vos inquieteis com nada. Por quê? Porque é próprio do homem, por falta de estar adestrado na virtude, se preocupar. E a sua preocupação, às vezes até por ser virtuoso, vicia o seu modo, vicia o modo da virtude, e a virtude é somente materialmente virtude, e o formal não se encontra. E eu me explico. Por exemplo, se alguém sentasse com perfeita retidão exterior, com as mãozinhas todas esticadinhas e com os olhos baixos e não olhasse aparentemente modesto. Se pode confundir um pouco a modéstia com a timidez. Mas só que se isso fosse feito somente para os homens, para ostentar ser a seriedade, e quando está só, está de qualquer modo, porque a modéstia em realidade é praticada aos olhos de Deus também, então seria o que? Uma virtude somente material. Ele pega os atos da virtude, o caminhar corretamente, o comer corretamente, etc., e faz isso só diante dos outros. Aí, quando ele está sozinho, ele é um animal irracional como qualquer outro animal selvagem. Por exemplo, isso é uma virtude que não está, realmente no seu formal. Elas só são atos de virtudes, e aí pior, porque está limitado para os homens. E aí ele tendo esse controle de fazer isso diante de uns e diante de outros não, ele realmente está usando os atos da virtude, mas não para ser virtuoso. Para qualquer outra coisa e para servir talvez a opinião dos demais.
Mas exatamente o que faz ela perder o princípio das primeiras palavras do apóstolo, a alegria no Senhor. E aí nós pensamos, mas padre, se eu não me preocupo, então é porque eu não levo a sério. Mas é a mesma coisa que a tristeza, a seriedade leva as coisas a serem feitas como devem ser, mas sem a preocupação desordenada, que é isso que o apóstolo está condenando. Mas essas desordens realmente tiram a alegria da alma. Aí o apóstolo vai ter presente, porque é a psicologia humana, a alma que quer alegrar-se no Senhor com a virtude da modéstia. Bom, não se preocupe, mas o que devemos fazer então para que a nossa seriedade não seja uma preocupação desordenada? Aí vai dizer, dar graças a Deus em tudo e depois rezar. Poderia parecer um conselho simples, porque sempre não rezar, 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 parece ser quando não temos uma explicação ou um melhor conselho. Pois não. A alma que quer se alegrar em Deus, está cheia de Deus e ter a majestade de Deus na virtude da modéstia, comunicar aos outros essa nobreza católica, e ela estar realmente convicta dessa importância, então dá importância para isso, e ela reza e dá graças a Deus, é na oração e na ação de graças que Deus vai fazer em nós o que nós não conseguimos fazer. Em vez de fingir a modéstia nos atos da virtude, quando não é ainda um costume, um hábito, parece forçado, mas se a alma está rezando e pede a Deus, nosso Senhor, eu quero conhecer vossa divina majestade e servindo vossa divina majestade, quero levar a nobreza católica pela virtude da modéstia com tudo o que isso se supõe. Então é rezando que ele vai conseguir e os seus esforços feitos, os atos da virtude, são feitos com paz de alma. É o que o apóstolo vai dizer aqui mais adiante. É a paz de Deus que está acima de todo entendimento. Porque a paz de alma feita o quê? Essa tranquilidade, buscando a ordem de Deus, que vai fazer com que Deus guie a alma que se esforça nas suas tentativas. E aqui nós temos a prática de todas as virtudes morais. Podemos trocar a modéstia pela paciência, nós podemos trocar a paciência pela fortaleza, nós podemos trocar a fortaleza pela temperança, e assim, se nós praticamos as virtudes morais deste modo, nós enriquecemos nossa alma e levamos à perfeição no moral, a perfeição católica. Aí nós temos, em definitivo, um santo, que é isso que devemos buscar como fim da nossa prática católica. Então, queridos fiéis, nesse terceiro domingo do Advento, Nosso Senhor está perto. E é muito belo que no breviário, a partir de hoje, o invitatório vai dizer, não, o Senhor está perto, para mostrar já para os eclesiásticos prepararem a alma dos senhores, que Nosso Senhor está há 2 semanas, Ele estará entre nós, mas só que Ele exige essas virtudes. Quando Nosso Senhor veio pela encarnação, as virtudes morais são ensinadas desde que o homem é homem. Nós podemos passar, não quero me estender, mas se olharmos todos os filósofos antigos, eles enxergaram absolutamente todas as virtudes morais, todas, e explicaram com uma perfeição tal que Nosso Senhor só fez ensinar a modalidade sobrenatural, porque no natural, com a luz da reta razão, eles explicaram absolutamente tudo e perfeitamente. Por exemplo, Aristóteles. Agora, Nosso Senhor veio e enobreceu isso a tal ponto de ser sobrenatural, ou seja, ter uma modalidade diferente do que a reta razão. Se o homem com a reta razão pode alcançar o natural, que já é magnífico, imagine ajudá-lo com a divina graça, com uma modalidade muito maior do que o natural, que o sobrenatural. E aí nós temos a diferença entre um santo do Novo Testamento e um filósofo por reto que ele tenha vivido, por exemplo, um Aristóteles, que é uma diferença abismal. E aí, por isso, São Paulo vai dizer aqui, isso tudo supera todo entendimento. Eles entenderam e praticaram, mas só que o que nós entendemos mais ou menos é praticado com uma modalidade que supera todo entendimento, porque nosso entendimento aqui nesta terra não pode abarcar todo o sobrenatural com todas as suas explicações, porque nos deparamos com mistérios da nossa fé. Então, pratiquemos nossas virtudes. Nós, às vezes, nos cansamos, é verdade que faltam causas exemplares. Se nós víssemos homens virtuosos, nós estaríamos mais propensos para a virtude. E é um grande problema, porque se nós não formos os homens virtuosos, os de amanhã vão dizer, eu não tive causa exemplar, e vamos perpetuando os vícios. E aí, nisso, nós somos também criminosos diante de Deus. Porque servir é uma obrigação de todo católico.
E movido pela graça de Deus, não estando em pecado mortal, os atos, as tentativas, é isso que nós nos preocupamos, com a preocupação segundo São Paulo, que nosso Senhor vai dar a graça para que essa virtude de fato seja aprovada depois de ser realmente provada por Deus, e Ele é o mesmo a aprovar. E se reprova, dá a graça para que, enquanto o homem viver, ele possa praticar as virtudes. Então não nos cansemos de praticar as virtudes, e é nessas festas que nós temos uma dose de graça de nosso Senhor para realmente levantar, despertar-nos do sono e colocar realmente as nossas almas com grande alegria, com grande ânimo para praticar as virtudes e assim imitar nosso Senhor. Então, para isso, peçamos a ajuda de Nossa Senhora. Esse advento honra Nossa Senhora de modo muito especial. E também honra de modo especial o grande profeta São João Batista, que é o evangelho de hoje, do qual não vou comentar para não me estender, mas peçamos o auxílio. Se essas personagens sagradas estão nesse tempo litúrgico, é porque eles podem nos ajudar para obter as graças deste tempo. E dentre elas é a prática mais intensa das virtudes que nos assemelham a nosso Senhor e Redentor. Que Nossa Senhora nos ampare, nos ajude, nos adestre neste combate contra as paixões, para que possamos, de fato, sermos outros Jesus Cristos, como o nome católico designa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.